Vamos dar início a mais uma palestra e para começar eu vou chamar a Ana Júlia Lanzarin, que é presidente da Integre Júnior, a empresa júnior aqui do campus Blumenau, do UFSC Campus Blumenau. Vou passar a palavra para ela. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Como a Laura me introduziu, eu sou Ana Júlia, acadêmica da 6ª fase do curso de Engenharia de Controle e Automação aqui do campus. Hoje eu estou aqui para representar a Integre Júnior. Desde já, agradecer à comissão organizadora que de bom grado nos cedeu um espaço durante a semana acadêmica e dizer que a palestra tem duração de 1 hora, cerca de 1 hora. E, bom, por que a Integre, uma empresa de consultoria em engenharia, traz a Stone Pagamentos para dar uma palestra sobre engenharia? Então, eu quero convidar o Gabriel. Ele é engenheiro de alimentos formado pela Universidade Federal de Viçosa. E, como nós, ele é participante do Movimento Empresa Júnior. Por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Depois vocês comeram o coffee break agora. Vai dar um sono ou não? Não dá sono nos eventos. Bom, eu vou falar um pouco sobre história, né? Eu não sou muito mais velho que vocês, sou dos anos 90 também, né? Vou falar um pouco sobre experiência pessoal, o que a gente tem visto na Stone, que a empresa está crescendo bastante, e trazer um pouco de conteúdo técnico que a gente estudou com algumas consultorias que prestaram para a gente lá na Stone. Então, é uma coisa que é interessante, igual a Ana Júlia falou. O Gabriel ele vai falar, veio a Stone, que é uma empresa de meios de pagamento, para falar no evento de engenharia. Então, é assim, só o meu time, que é comercial e expansão, 50% é formado por engenheiros. A gente vai entender o porquê que a galera da engenharia está buscando uma empresa de meios de pagamento, que é um segmento que chama fintech, né? Então eu separei aqui a palestra em 4 tópicos. A primeira são sobre novos modelos de negócio, que a gente vai entender por que está tendo essa evolução nas empresas que têm surgido no mercado. Depois eu vou trazer um conceito que é da Bain Company, que é uma consultoria. A gente adota isso muito lá dentro da Stone, que é uma parte mais técnica, mas vou trazer bastante para a realidade para vocês conseguirem entender o que está acontecendo no mercado. E colocar 2 cases que, particularmente, houve bastante engenharia envolvida para a gente fazer o negócio dar certo, tá? Bom, então acho que não tem como começar essa palestra de startup, engenharia, sem falar esse negócio de geração Y. Eu não sei se tem uma nova geração aí, geração milênio, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a gente que é dos anos 90, a gente vem de uma geração de transição. Eu não gosto de falar de história, não, mas pensa bem, se você for olhar os nossos pais são aqueles caras que são adeptos a fazer o concurso do Banco do Brasil, ou até um cara um pouco mais velho, assim, né? Tipo, aquele tio mais velho. Fala assim, não, concurso do Banco do Brasil. Ou senão o cara fala que trabalhar é um mal necessário. Não, assim, trabalhar porque tem que trabalhar. Mas eu acho que a nossa geração é uma geração diferente, né? A gente pensa um pouco diferente. A gente começa a conhecer alguns modelos de negócio, alguns tipos de empresa, que a gente trabalha porque a gente gosta daquilo que a gente faz. Então, quando a gente começa a ter esse mindset de sair de um negócio que eu trabalho porque eu tenho que trabalhar e começa a trabalhar num negócio que eu gosto, aí começa a surgir aquele negócio de empreendedorismo, né? Porque, pensa bem, o cara ele vai criar uma empresa para trabalhar num negócio que ele não gosta. Então seria assim, uma coisa muito ruim, né? Então a gente vê que a nossa geração é uma geração muito empreendedora, porque a gente começa a falar assim, você olha um negócio na sociedade e fala assim, cara, esse negócio aqui tem uma solução e pode virar uma empresa. E aí você vai e cria uma empresa porque você viu que aquele negócio era legal e você começa a empreender e fazer aquele negócio dar certo. Então a gente começa a trocar muito a nossa geração Y, uma galera que a gente chama de inconformado, cara ansioso, inovador. A gente começa a ter essa galera que quer empreender, que quer fazer diferente, que é um pouco diferente dos nossos pais. E eu vivi isso muito na minha família. Quando a gente é criança, né, você fala, sempre tem aquele cara assim que fala, o que você quer ser quando você crescer? Então quando eu era pequenininho eu queria ser jogador de futebol, né, assim como todas as crianças que jogavam na rua. Aí, como eu não tinha muita habilidade, não rolou, né. E aí, falei assim, não, cara, eu vou ser médico. Só que aí, na hora que comecei a estudar, eu falei assim, não rola, não vou conseguir, não consigo decorar as coisas, não sou muito bom de memória. E aí eu era bom em matemática, falei assim, vou tentar engenharia, porque qualquer engenharia e é isso aí. E aí minha mãe falou assim, não, meu filho é engenheiro e tal, não sei o quê.
E aí, por que ninguém falou assim, não, eu quero trabalhar numa startup? Ou senão, eu quero ser vendedor. Ou senão, eu quero ser empreendedor. Por que uma criança fala isso? Eu quero ser empreendedor. Eu nunca vi. E aí eu acho que a gente está chegando numa geração que está cada vez mudando isso, né? As crianças já nascem sabendo inglês, já nascem sabendo mexer em iPad, iPhone, esse negócio tudo, né? A geração está ficando cada vez mais evoluída. Bom, eu acho que na geração Y, acho que é muito isso da nossa fase. A gente entra na faculdade, a gente nunca fica à toa, eu acho. Igual, quando eu entrei lá em Viçosa tem 60 mil habitantes, a universidade não tinha muita coisa pra fazer, né? A não ser as chopadas no final de semana. Então, você tinha que fazer alguma coisa durante a semana, né? Porque, assim, eu particularmente não era um cara muito estudioso e eu não queria ficar à toa, né? Porque, assim, se eu não gostava de estudar, eu não estudava, então eu ia ficar à toa, né? E aí a gente vê várias opções de instâncias que você consegue fazer alguma coisa diferente com mais liberdade. Então você vê, coloquei alguns exemplos aqui, a ESEC, Empresa Júnior, Atlética e tal. Então participei desse negócio tudo, porque eu queria estar fazendo alguma coisa que não fosse ficar na biblioteca sentado estudando. Porque eu gosto de aprender mais na prática, ao invés de ficar lendo livro. E aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar no diretório acadêmico, lá em Viçosa. Tem centro acadêmico, diretório acadêmico, mas assim, não vejo muita diferença entre... E aí eu entrei lá, e aí era bem legal, porque a gente aprendeu a não brigar trabalhando em grupo, né? Porque na faculdade, quando a gente ia fazer algum trabalho em equipe, sempre tinha aquele cara que não fazia nada, você ficava puto, brigava com ele. E no diretório acadêmico não tinha como, né? Porque, assim, tava todo mundo ali de boa vontade, ninguém ganhava nada, né? E aí a gente foi e fez vários eventos, organizamos calorada e tal, isso aí ajudou muito a melhorar meu trabalho em equipe. Porque assim, a gente estava trabalhando de boa vontade, estava ganhando nada por aquilo, é apenas para fazer o negócio acontecer para a galera do curso. Então era esse o primeiro propósito. Aí depois, a segunda coisa, eu entrei na Atlética da universidade, mas eu não entrei na galera da organização, eu entrei no time, eu jogava no time da faculdade. E foi um negócio bem bacana, assim, porque quando você começa a ter um pouco mais de disciplina na sua vida, tem os treinos, né, que a gente tinha na hora do almoço e tal. Então isso foi bem bacana, eu joguei no time de handball lá do UFV. E eu acho que na empresa Júnior, a ESEC eu não fiz parte. Na empresa Júnior acho que foi um negócio que me ajudou bastante, porque ele me ajudou a ter meu primeiro emprego. Por que me ajudou a ter meu primeiro emprego? Porque quando eu entrei, aí tinha uma galera que a gente conhecia de outras cidades, né? Então, por exemplo, vocês estão em Blumenau, mas vocês devem ter uma interface boa com o pessoal de Floripa, né? E entornos. E eu conheci muita gente e tal, que a gente trabalhou junto em empresa júnior, fez uns projetos juntos em algumas empresas e tal. E aí, posteriormente, quando me formei, eu acabei arrumando emprego por causa de um amigo meu, mas isso aí eu conto mais pra frente como que aconteceu isso. Então acho que a gente que tá na faculdade, principalmente agora, jovem, quando tem várias oportunidades, acho que é hora de a gente dedicar bastante essas experiências, não deixando de lado, porque antes de tudo a gente é engenheiro. Então, assim, eu tinha matérias para fazer, né? Eu reprovei muitas matérias, mas eu consegui formar em 5 anos na loucura, assim. Eu fiz 7 matérias no último período, mas foi uma experiência boa, assim. Eu não formei tranquilo, não. Foi bem foda, assim. Bom, e aí essa questão de empresas que a gente tem vontade de trabalhar, eu acho que primeiro, uma discussão bem feia que eu tive com a minha mãe foi quando eu formei, eu tinha uma mentalidade, falei assim, cara, eu sou engenheiro de alimentos, então eu vou trabalhar na Ambev, né? Porque, pô, a Ambev é uma cervejaria grande e tal, e era o sonho de um monte de gente da minha sala trabalhar lá, e eu falei assim, eu quero entrar numa empresa grande e crescer na velocidade que eu quiser, eu não quero ter um plano de carreira que limite o meu crescimento. Então eu vou tentar o trainee, né? Porque o trainee você consegue entrar e ter uma carreira mais acelerada. E aí eu tentei Ambev, e, enfim, não tentei os outros dois ali, porque era bem fora da minha área, apesar de eu trabalhar fora da área hoje em dia, né? Mas eu tentei Ambev porque tinha uma marca grande, eu falei assim, cara, eu vou ter uma carreira e tudo mais, e bem acelerada, então eu vou tentar isso daí. E aí não passei no trainee da Ambev. E aí foi aí que o Movimento Empresa Júnior me ajudou, porque eu não passei no trainee. E aí um amigo meu que estava trabalhando numa empresa, ele falou assim, cara, vem trabalhar com a gente tá fazendo um negócio legal e tal. E foi aí que eu entrei nessa minha primeira empresa. E fiquei trabalhando um tempo lá.
comecei a trabalhar um tempo lá e eu fui conhecendo esse novo modelo de negócio, né? Então a gente começou a ver que estavam surgindo outras empresas que a gente não estava olhando. Então, por exemplo, se for olhar a Votorantim Metais, é uma empresa extremamente tradicional, né? Uma empresa bem antiga. Se você for olhar, perguntar para os seus pais, eles com certeza conhecem o Votorantim. Mas se você perguntar para os seus pais o que é Nubank, aqueles pais mais antigos, tipo o meu, assim, que usa cheque ainda, então os caras não sabem o que é Nubank. Talvez Facebook eles conheçam e tal, mas provavelmente não. Só se foi a sua mãe, né? Geralmente minha mãe tem Facebook. Então aí ela fica lá compartilhando minhas fotos, curtindo tudo, comentando. E aí, filho, você tá bem? Eu falei assim, mãe, você comenta, é pelo chat, não é aqui na foto. Tipo assim, passou a foto com a galera, nossa, filho, que saudade de você, tipo, um negócio. E também teve um modelo que é a Google, mas a Google já, assim, já é uma outra história, né? Ela, apesar dela ter uma mentalidade totalmente inovadora, ela já tem bastante tempo, né? Desde a internet de escada já tinha lá o Google como um buscador, né? Bom, aí a primeira experiência que eu tive como engenheiro foi fazendo estágio em indústria, né? E aí eu não sou um cara que gosta de acordar muito cedo, o muito cedo da indústria, que eu falava era 4 horas da manhã, né? Eu não gostava muito, cara. E aí falei assim, cara, isso aqui não é pra mim, será que eu vou ter que sair do curso, vou fazer administração, estudar à noite e tal, alguma coisa assim? E aí foi nesse conhecendo essas empresas que eu comecei a ver que tinham lugares para engenheiros em empresas que não eram igual um chão de fábrica. E foi aí que eu comecei a pensar, caraca, tem um monte de empresas surgindo que tem uma mentalidade totalmente inovadora, e se você for olhar a crise que teve, assim, tá saindo um pouco agora, mas aquela crise pesada que teve principalmente no setor automobilístico, que demitiu galera e tal, construção civil também, né, com essa questão da Lava Jato, várias construtoras que estão paradas. Eu vejo muito um amigo meu que era engenheiro civil, engenheiro mecânico, os caras ficaram meio que sem oportunidade no mercado, porque as empresas todas meio que elas contraíram. E aí várias empresas com modelo de negócio precisando de engenheiro para dar escala no negócio, de portas abertas. Você via aí o Nubank contratando 100 pessoas e tal. Então várias empresas buscando pessoas como nós para poder dar escala no negócio, né? Porque sempre que você vai fazer algum produto, né? Quem faz engenharia de processo sabe, o professor perguntar, isso aí tem demanda? Aí você fala, tem. Tem escala? Aí fala, se não tem escala não adianta. Então aí a gente sempre tem que pensar nesse negócio. E aí eu trouxe uma reflexão que seria, cara, a gente tem lá um modelo de startup e a gente tem um modelo de empresa tradicional. Eu coloquei entre aspas porque não tem uma terminologia. E aí eu coloquei aqui no eixo Y o que seria uma empresa, o extremo da escala, e no eixo X, o que seria o extremo da startup. Tá? Então, no primeiro quadrante aqui, olha, a empresa tradicional, acho que é o pior tipo de empresa que tem. Esse aqui é um estudo da Bain Company, vou passar para frente, que seria aquela empresa que o modelo de negócio dela é ruim e ainda não tem escala. Então, geralmente é uma pequena empresa que não dá muita coisa, é aquela meio que uma água morna, né? Fica naquilo ali, não cresce muito, também não fale, e aí fica nisso. Tem empresa tradicional com escala, então a maioria das grandes empresas que a gente tem no mercado são aquelas empresas que não crescem muito no mercado, mas assim, são imensas, são muito grandes. Já agora ali no eixo de baixo, a gente tem uma startup sem escala. Então a gente vê várias empresas de tecnologia, principalmente, que tem um produto legal, mas os caras não conseguem fazer isso ir para frente. Então os caras ficam ali naquele público pequeno, não conseguem dar uma escala nacional e tal. E tem lá no último quadrante lá em cima, que seria uma startup com escala. Então a gente vê aí, por exemplo, o Facebook, né, que surgiu como uma startup, que o cara criaram como se fosse uma rede de relacionamento lá da faculdade e tudo mais, e agora virou uma mídia social, que o cara ganha dinheiro com marketing, com um monte de tipos de negócio. Seria isso. Então o cara teve uma startup, ele conseguiu colocar a escala, que muda de startup para scale up, né, um modelo escalável, e aí vira um negócio que explode, né, a gente não tem nem mensurar. Então, pensando numa empresa tradicional, uma startup, a gente vê que startup ela tem algumas características. A primeira é que todos fazem de tudo. Então, quando você entra numa startup, você faz de tudo. Fala assim, tem que levar no correio, tem que fazer tudo, você tem que fazer. Então, meio que você é dono do negócio. Então, isso é muito bom, que dá um sentimento de dono. Já na empresa tradicional, você entra lá como, igual, o primeiro estágio que eu fiz, eu entrei como estagiário de engenharia da qualidade. Tipo assim, tinha lá o plano de cargo, o que eu tinha que fazer, então podia chegar às 8, sair às 2, sei lá. E era isso aí. Então já tinha um papel bem definido, já sabia qual que ia ser
o desfecho daquele estágio. Na startup é um crescimento meio que imprevisível, você não sabe qual que vai ser o dia de amanhã, você pode quebrar, você pode crescer bastante, chegar um cara, ver aquele negócio e jogar uma grana violenta, investir bastante. Então, um crescimento meio que imprevisível. Já na empresa tradicional, um crescimento previsível, ou manter um 0 a 0. A startup ela está em busca de escala, porque quando você vê uma startup, ela tem aqueles clientes dela ali que está tentando validar o modelo de negócio dela. Já a empresa tradicional ela já é totalmente escalável, quando a gente fala naquele quadrante de cima. E por último, na startup você tem que ser um cara empreendedor, porque não tem nada, você tem que fazer de tudo, então você tem que criar coisas, aprender coisas, e aí vai chegar lá o dono da startup e fala assim, cara, a gente tem que criar um plano de cargos e salários. Você não sabe isso, você nunca fez isso, vai ter que descobrir, aprender e criar um negócio do jeito que você quer. E já na empresa tradicional, você é meio que cercado por processo. Ah, não, você não pode fazer isso não, porque o RH falou que é assim, assim, assim. Então tem vários processos, burocracia que te impede de poder criar uma coisa nova. E aí que entra no conceito de a mentalidade do fundador, que foi um dos livros da biblioteca que a gente tem lá na Estônia. E eles fizeram tudo muito bacana, que era... Eles pegaram... Você está lendo aí o livro, né? Então é esse livro aí. Esse livro ele é bem interessante porque a Bain Company, uma consultoria multinacional, eles fizeram um estudo com várias empresas, sim, milhares de empresas no mundo, e começaram a entender o que estava acontecendo para elas desacelerarem o crescimento dela. Então, quando a gente fala de desacelerar o crescimento dela, eles chegam a um conceito que é a mentalidade do fundador, que é quando a empresa para de pensar como dono. Então pensa bem, uma empresa que tem 10 mil funcionários, você acha que todo mundo ali liga para o que está acontecendo com a empresa ou o cara só está indo trabalhar de 8 a 6? Então, essa mentalidade do fundador, a Bain Company, né, separa em 3 principais características que fazem uma empresa ter a mentalidade do fundador. A primeira seria ter um mindset de ser o dono do negócio. Então todo mundo ser o dono do negócio. Toda vez que você for fazer qualquer tipo de coisa, você vai priorizar a empresa em relação a alguma coisa sua. Do tipo, pô, você tá andando aqui no escritório da sua empresa, você vê que tem um negócio quebrado, você passa todo dia ali, vê o negócio e não arruma. Ou se não, fala assim, cara, time de infra, vou falar com um cara aqui pra ele vir aqui pra ele arrumar um negócio. Então isso é sentimento de dono, você ligar para as coisas da empresa. Vamos supor, você vai pegar um Uber pela empresa, você fala assim, cara, será que se eu for de metrô é mais barato? Usar o dinheiro da empresa como se fosse seu dinheiro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa seria uma obsessão pela linha de frente. Quanto mais a empresa cresce, mais a gente tem que ter um back-office forte, né, no escritório para poder suportar a operação, certo? E aí, quando você começa a ter essa estrutura que vai cada vez saindo da rua e indo para um escritório, você tem grandes chances de quem está no escritório dando as ordens para a rua perder esse contato com o cliente. Então, no livro fala bastante que várias empresas desaceleraram porque os caras pararam de olhar para o cliente, começaram a olhar para a burocracia dentro do escritório. Então começaram assim, vou começar a mapear processo, vamos começar a colocar formulário, vamos implantar o ISO 9001 e tal, sendo que o cliente está precisando de uma coisa simples, você não está perguntando o que o cliente quer. Então a obsessão pela linha de frente, poder empoderar os caras, ter uma equipe de alta performance na rua para poder ter contato com o cliente, resolver o problema do cara. E por último é você ter uma missão totalmente insurgente. Então seria aquela missão que é bem ousada, então você ter um sonho bem grande e você também ter um horizonte que fala assim, você ter uma visão de longo prazo, nunca pensar no curto prazo. Então você ter uma missão de longo prazo que te faça, que seja desafiadora, você ter uma obsessão pela linha de frente e ter um sentimento de dono, isso aí que é a mentalidade do fundador. E aí lá na Estônia a gente tem como principal valor, um dos principais valores nossos seria o Onit. Como a gente é uma empresa que surgiu em 2012, a gente não tem muita coisa estruturada, apesar de ter mais de 2 mil funcionários. Então assim, é meio que a gente quando pega o negócio, a gente é owner naquilo. Então você vai desde o início até o fim. A gente nunca tem essa passagem de bola constante entre áreas, um plano de cargos e salários. Então é meio que você pega, você é dono do assunto, que a gente fala lá. Essa outra questão de insurgência é meio que uma coisa que sempre que a gente pega, eu sempre vejo os sócios falando assim, cara, quando a gente traçou a meta de 2015,
a gente falava que a gente era louco e tal, só que a gente bateu a meta bem antes, tipo assim, em 2013 bateu a meta. Então, quando a gente olha assim em questão de receita, a Stone de 2015 para 2016 cresceu 21 vezes em receita. Então é uma coisa meio que absurda assim quando a gente fala com o pessoal. E por último, que seria essa obsessão pela linha de frente, seria o Green Day. O que seria o Green Day? Green Day é uma vez por mês a gente vai para a rua com os vendedores pra gente conhecer lojistas que são clientes nossos. Então a gente vai para a rua pra gente conseguir entender o que está acontecendo e o que os vendedores estão encontrando na rua. Por que isso é importante? Porque a gente tem que saber o que o cliente está achando do nosso produto e o que de fato a galera que move a empresa está achando, como está sendo a rotina deles. Então isso aproxima o nosso time do cliente, que é a linha de frente. E aí aquilo que eu estava falando com vocês, olha, uma startup, ela começa naquela bolinha preta ali e o sonho dela é virar uma scale-up, que é o quê? Ela ir em direção a uma missão bem ousada de se tornar um modelo de negócio escalável. Então seria, vamos supor, a Uber. A Uber começou como uma startup, ela conseguiu criar um aplicativo que dá escala, e aí agora ela é um modelo escalável, ela pode ter em qualquer lugar do mundo, né? Se você for olhar a Uber. Só que acontece, quando a bolinha preta está ali como startup, ela começa a crescer demais e você não consegue colocar as pessoas certas no lugar, você começa a afastar um pouco do seu cliente. O que acontece? Você tem que colocar burocracia, você tem que colocar formulários para evitar que a galera que está entrando na sua empresa faça merda. Que é exatamente isso mesmo. Você coloca lá, você mapeia um processo para garantir que o cara faça o que tem que ser feito. Assim, igual a ISO. Aí o que a ISO fala? A ISO ela documenta uma coisa que eu falo que eu faço. Assim, não faz muito sentido quando você fala de uma startup. Pô, se você falou que você faz o negócio, faz o negócio. Não tem que ter uma norma te regulamentando disso. E aí quando você começa a colocar várias burocracias, colocar muito procedimento, muita coisa, a empresa ela começa a desacelerar. E ela começa a perder essa mentalidade de startup mais jovial, mais acelerada, e começa a ser uma empresa apenas com escala. E aí que começa a empresa perder, vamos supor, o brilho no olho dela, ela começa a ficar ofuscada. Porque na hora que você começa a ter uma empresa que só tem escala e aquele propósito que todo mundo se juntou como startup para resolver um problema de sociedade, morreu. Porque a galera está pensando em cumprir procedimento. E aí os caras que eram talentos, os caras que eram empreendedores, eles vão ficar presos por causa de burocracia e por causa de processo. E aí a empresa ela começa a perder a escala dela também. Então, por que isso acontece? Porque o cara lá ele queria empreender, queria fazer diferente e agora tem lá uma ISO ou alguma norma falando não, cara, você não pode fazer isso porque você documentou de outra forma, ou senão você vai tentar fazer um negócio diferente, aí tem um sistema que te pede para preencher o negócio, para mandar para não sei aonde, e aí você fica desanimado e fala assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, não quero ficar agora cumprindo carga horária aqui na empresa para poder trabalhar e ter meu salário no final. E aí os caras que curtiam isso, eles saem. E a empresa começa a perder a mentalidade do fundador, ela começa a perder escala, porque não tem mais pessoas brilhantes na empresa, tem só pessoas que cumprem procedimentos. E no fim das contas, a empresa começa a perder a rentabilidade dela, aí você tem lá 4 unidades da empresa, uma não é tão rentável, você vai e fecha, e ela começa a perder a escala também, e ela vira uma empresa tradicional sem escala. E aí, eu vou passar 2 cases, que foi uma coisa que... Esse primeiro eu participei, o segundo eu não participei. Esse daí seria... Eu lembro direitinho, né? Fenômeno de transporte eu reprovei a primeira vez que eu fiz. Eu fiquei muito puto, porque lá em Viçosa não é tão difícil. Fenômeno de transporte. Esse foi aquele tipo, você vai e fecha a primeira prova, e a segunda, pode tirar 2 aqui em não sei quanto. Fácil, aí você vai e toma pau, né? Aí pega final, não consegue passar. Eu fiquei puto com fenômenos. Mas foi engraçado porque quando eu entrei, eu participei do time que era do programa Trainee. E aí 100% da equipe era de engenheiros de organização. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que ter 360 pessoas na dinâmica de grupo. E a gente falou assim, mas e aí? Mas a gente não é psicólogo, a gente nunca fez nada de RH e tal, o que a gente vai fazer nesse negócio? E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer então como se fosse fenômeno de transporte, né? Vocês já fizeram fenômenos já? Mas vão fazer ainda, né? Então vocês podem preparar aí, se o professor for bem apertado, vocês vão passar aperto. Né? E aí a gente
basicamente a gente fez como se fosse um balanço de massa ali, só que ao invés de ter, sei lá, algum tipo de matéria, alguma coisa do tipo, eram pessoas, né? E aí eu tinha lá de inscritos, de etapa online, dinâmica de grupo, entrevistas e o final lá do recruta. Mas na verdade aqui tinham outras etapas e tal, e a gente não sabia nada. A gente sabia que a gente tinha que ter, no fim das contas, ali 360 pessoas no final do funil. E aí a gente falou assim, cara, mas acontecem várias coisas, né? Porque o ser humano é imprevisível. E a gente começou a conversar com a galera que fazia isso e tal. E esse cara começou a falar assim, cara, a conversão que a gente tem pra vídeo é X. A gente foi na fundação estudar e falou assim, cara, como é que é a conversão de nego que faz o vídeo aí? Ah, é tanto. A gente começou a perguntar pra todo mundo, a gente foi e colocou a conversão. Colocamos a conversão ali de uma pra outra, tá? Até ter o nosso, chama eficiência global do processo, né? Aí beleza, eu tinha lá, acho que era 17% mais ou menos. E aí, beleza. Dado isso, quantas pessoas eu tenho que colocar lá no início do meu processo pra eu poder chegar em 360? Aí era só matemática, a gente jogou no Excel, né? E aí toda semana a gente ia atualizando, porque as conversões elas aumentavam, diminuía de acordo com o que a gente fazia. E ali a gente tinha as perdas, né? Então tinha cara que desistia, tinha cara que era reprovado, mas tinha cara que era reprovado no trainee, mas a gente podia aproveitar para comprar e assim por diante. E aí a gente foi e montou nosso fenômeno de transporte, nosso balanço de massa para um programa trainee. E era só engenheiro discutindo assim e tal, aí chegou uma psicóloga, gente, vocês estão tratando a galera como número e tal. Assim, pô, mas só que a gente vai ficar falando, é assim que a gente entendeu na faculdade. Então a gente foi e aplicou fenômeno de transporte aí para recrutar a gente. Bom, um outro case esse case eu não participei, mas era um case bem famoso da Stone, que seria o case comercial. Bom, o que seria esse case comercial? Bom, a Stone, ela surgiu no Rio de Janeiro, então ela tinha um escritório lá, e aí foi desenvolver um produto lá que era uma maquininha de cartão de crédito e débito, né? Você já viram a maquininha da Stone aqui em Blumenau? Pô, cara, é engraçado, né? Porque às vezes você chega num lugar assim que a gente não tá, fala assim, eu já viu a maquininha da Stone? Não. Então, e fazendo merchan também, vai ser Stone no Oktoberfest, aí quem for, vai ter a maquininha lá. E aí, cara, eles desenvolveram uma tecnologia lá e tal, em 2000 e... A empresa foi fundada em 2010. Só que mais ou menos... Não, em 2012, perdão. Só que até 2014, os caras ficaram 2 anos sem vender nada. Tipo assim, caraca, a empresa ficou 2 anos sem vender nada. Aí você fala assim, pô, a empresa é meio louca, né? Ficou 2 anos pagando funcionário sem entrar 1 centavo no negócio. Só que eles ficaram 2 anos dando o negócio e conseguindo os credenciamentos para poder fazer uma operação de crédito e débito, né? Bandeira Master e bandeira Visa. E aí os caras foram, criaram a primeira maquininha. Aí de 2 anos, deu certo pra caramba, né? Sim, lógico que não, né? Os caras criaram um modelo que cheio de falha. Por que era cheio de falha? Porque você nunca rodou um negócio para você saber se vai dar certo. Então, primeira vez vai dar merda, vai dar um monte de negócio errado. E aí o banco reclamava, a bandeira reclamava que tinha uma empresa mandando informação duplicada. Enfim, né? Problema de programação. E aí depois, de 2014 até 2015, os caras ficaram só resolvendo o problema. Porque deram vários problemas nessa tecnologia e tal, operando com bandeira Master e Visa. E aí, no finalzinho lá de 2015, indo pra 2016, os caras falaram assim, pô, acho que agora a gente acertou a mão, hein? E aí falaram assim, cara, agora aparentemente não está dando tanto problema. E aí, de 2015 para 2016, começou a dar escala no negócio. Então, começou a buscar parceiro, começou a buscar outras formas de fazer essa maquininha chegar meio que no Brasil inteiro. E aí, quando a empresa começou a dar lucro em 2016, o que os caras fizeram? Eles compraram uma concorrente, uma maquininha que chama Elavon, vocês já viram? Maquininha azul. Acho que ela é conhecida, mas não sei se não é tão forte. E aí compraram uma concorrente, ela é uma empresa americana que fazia operação de crédito e débito aqui no Brasil. Então compraram a operação deles, que eram 4 vezes maior que a Stone. Os caras meio loucos assim, né? Compraram uma empresa maior. E aí, desde então, os caras falaram assim, agora a gente tem que começar a dar escala de verdade nesse negócio. E aí, vocês já fizeram pesquisa operacional? Famosa PO? Então, é em toda faculdade que tem aquele case lá do caixeiro viajante? É? Ou não? Ou é só na minha? Deve ser só na minha, então, né? Ah, sei lá. Então, aí tem o case lá do caixeiro viajante, né? Que é o cara que fica viajando de vários lugares, de um lugar para outro. E aí tinha os pontos, os nós lá da PO.
E aí você tinha que ver qual que era o caminho otimizado para o caixeiro de viajante. Era alguma coisa assim do tipo. E aí na Estônia foi mais ou menos isso. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um modelo, copiando do Walmart, que é o modelo de expansão em cebola. O que seria esse modelo de expansão em cebola? Você coloca um escritório no lugar, pensa numa cebola, e aí pensa você partindo uma cebola igual a nossa avó, assim, parte em 4 pedaços assim, ó. Aí ela abre. E aí, na hora que você abre escritórios naquela região. Por que você faz isso? Porque, por exemplo, a gente vai... Vou dar um exemplo aqui em Blumenau. Então a gente foi, teve escritório aqui em Blumenau, e aí a gente foi, plantou a sementinha aqui. E aí a gente começou a atender nas regiões, até chegar em Brusque, por exemplo. Então a gente começa a ir indo para essas regiões. E aí, por exemplo, também lá em Balneário. Aí colocou em Balneário e tinha Itajaí do lado. Aí começou a ir para Itajaí e abriu um escritório em Itajaí. Aí a gente foi e abriu em Joinville. Aí tinha Joinville, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. Aí começou a colocar nos 3. Então seria esse modelo de expansão em cebola. Por que isso é importante? Porque pensa bem, imagina só se a gente fizesse tudo do Rio de Janeiro. Ou tudo de São Paulo, que é outro escritório. Aí chega um cliente e liga pra mim assim, cara, eu tô precisando de um equipamento aqui urgente, senão eu vou ficar o final de semana inteiro sem vender no cartão de crédito e débito. Imagina só mandar de São Paulo um negócio parar aqui em Blumenau. Então, a gente criou essa estrutura em polos, que chama, pra gente poder ter um comercial tendo um atendimento com baixo tempo de resposta e um time de logística atendendo os clientes com o menor tempo de resposta. Então a gente consegue ser muito mais ágil e muito mais eficiente que as demais empresas. E uma outra coisa é o modelo por si só ele já é inovador. Então o cliente não liga para um 0800, ele vai mandar um WhatsApp para o cara que atendeu para ele. Imagina só, assim como nós que trabalhamos na empresa, os empreendedores vão ficando jovens também, né? Por exemplo, lá você pega uma empresa que era do seu avô e passou pro seu pai e agora está com você. Você vai ligar no 0800? Ou você vai mandar um fax? Não, vamos ligar no WhatsApp pro cara, vai chamar o cara no Face, alguma coisa do tipo. Então, assim, a empresa, por ela ser inovadora, ela já busca também essas tendências. Então, quer falar alguma coisa? Manda um inbox no Face lá e o cara resolve pra você também. Então, seria mais ou menos isso. E aí a gente utilizou, posso dizer que foi uma pesquisa operacional pra gente poder resolver esse problema aí de ter essas operações espalhadas em modelo de cebola. E aí, para não ficar totalmente desorganizado, a gente começou a organizar esses polos em distritos. Então aqui em Blumenau é o distrito do Vale Itajaí, que vai daqui de Blumenau, né, até lá em Joinville. Então essa seria a estrutura comercial que tem aqui na região. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou abrir espaço para dúvidas. Não sei se é assim que vocês estão fazendo aqui no evento. É? Alguém tem alguma dúvida? Bom, cara, eu acho que a primeira coisa que ajudou bastante a gente, primeiro que a gente acertou o modelo, né? Porque assim, se for pensar bem, de 2014 para 2015 a gente estava validando o modelo. Não vale, né? Mas eu acho que a gente conseguiu ter uma entrada muito forte num mercado que ele era pouco assistido. Então, se você for olhar, boa parte dos nossos clientes são clientes pequenos. Por que a gente conseguiu a gente ganhar esse cara tão fácil? Porque o cara que ele é pequeno, as concorrentes grandes, eles não olham pro cara, porque o cara em faturamento não representa nada para ela. E aí quando você chega com uma proposta diferente, com uma tecnologia inovadora, com um atendimento que o cara nunca viu, é muito fácil ganhar esse cara. Você fala assim, cara, você ficou 15 anos aí com a concorrência te dando zero atenção. Quando você faz uma coisa diferente com o cara, você ganha o cara. Então, esse mercado, eu acredito que foi... O pessoal do comercial tá aí também, eles podem falar melhor depois, mas que foi a principal porta de entrada. A gente conseguir ganhar o cliente pequeno, porque era o cara menos assistido, e se você for olhar, ele compõe uma grande fatia do mercado brasileiro, né? Que é o pequeno lojista. Eu acho que a principal coisa é você selecionar pessoas. É uma coisa meio abstrata, a gente fala de cultura, tá? Mas a gente seleciona as pessoas com base em cultura. Uma coisa que eu achei
a princípio, né, porque eu entrei na Estônia, eu vou fazer 1 ano de empresa, né? Eu achava que isso era papo, tá? Só que aí, cara, quando eu fui no programa trainee, que eu participei lá do time, cara, a gente vê o tanto que os sócios dão importância pra contratação, cara. E se for olhar, por exemplo, o programa trainee, a gente teve 11 mil inscritos. Cara, desses 11 mil que chegaram na final foram só 6, sabe? Foi uma coisa absurda. E todos os sócios da empresa estavam lá, sabe? Acho que assim, eu nunca participei de nenhum processo que todos os sócios da empresa não estavam nele, assim, igual eu fiz o da Ambev. Tinha um diretor lá, foda pra caramba e tal. Cara, mas o dono da empresa tava lá no negócio da Estônia. Então, eu acho que essa importância para as pessoas que você coloca pra dentro, isso é muito importante. Porque você vê que o cara tá, de fato, como a gente fala, alinhado com a cultura. Então, quando você coloca um cara que ele tá alinhado com a sua cultura, que ele pensa mais ou menos como você, é difícil dar algum tipo de problema. A gente corre muito esse risco, tá? Principalmente nesse livro da Bain Company, eles têm exatamente um cenário que a gente está começando a passar agora na Estônia. Que eles citam como a empresa, o faturamento cresce mais do que o talento. O que seria isso? Cara, o CEO da empresa tem 27 anos. Então, assim, você imagina que ele não é o cara mais experiente do mundo, né? Então, a gente tem que começar a colocar pessoas no mercado para poder suprir esse gap de conhecimento. Assim, a gente é novo, a gente está aprendendo fazendo. E aí, quando você começa a colocar pessoas no mercado para tentar trazer conhecimento para dentro da empresa, a gente pode errar nisso. A gente pode meio que afetar um pouco a cultura. Então, a gente corre esse risco. Mas a gente tenta blindar de tudo quanto é forma, né? Fazendo o cara ficar imergido na cultura e tal. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então obrigado. Eu queria chamar a Ana Júlia aqui também para fazer o agradecimento. Em nome da Semana Acadêmica e da empresa Júnior, eu gostaria de agradecer o Gabriel Couto por ter vindo aqui falar para a gente um pouco da startup e da Stone. E a Ana Júlia por ter conseguido o contato, no caso. E ele quer fazer uma foto, eu não sei se você quer, todo mundo... só para levantar as mãos, galera. Foto espontânea. Quer tirar no seu celular? Cadê o... A gente pede para ele tirar também. Pode ser? Tira no dele, no teu daí. Esse aqui não chega a ser uma máquina dessa, né?